Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Nós vamos estar lendo do versículo 15 ao versículo 19. Do 15 ao 19. E nessa noite vamos estar meditando sobre o tema ativando o sobrenatural. Acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Isaías capítulo 43, do versículo 15 ao 19. Eu sou o Senhor, seu santo Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor, que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito, com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. E aí a gente está diante de um texto, o profeta Isaías, onde o povo de Israel tinha sido vencido, e eles estavam temerosos, porque já havia algum tempo que Deus estava em silêncio. Como é que Deus falava naquela ocasião? Através dos profetas, amém? Então os profetas, quando se calavam, é porque Deus não tinha nada para falar. Então o profeta só falava, só abria a boca dele quando Deus dizia: olha só, vai lá e fale isso, vai lá e fale aquilo. Se Deus não tivesse essa conversa com os profetas, ele não falava. Então a gente tem aí um período em que Deus estava em silêncio e o povo estava... É água, é outra água. Pode trazer uma água para mim, diaconisa. Então é um momento, queridos, que o povo estava sofrendo ali e não via mais perspectiva. Só que Deus, ele se levanta do seu trono, porque a Bíblia diz em Salmos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, amém, querido? E elas se renovam a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria... Existe um tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3. E existiu o tempo do silêncio de Deus, mas também existiu o tempo em que Deus precisou se levantar e agir em prol do povo que ele havia escolhido como seu. E aí nós temos o povo de Israel padecendo. Se a gente for voltar um pouquinho,
no capítulo 42, a partir do versículo 18, diz assim: ouçam surdos, olhem e vejam cegos. Quem é cego como meu povo, meu servo? Isso é o diálogo de Deus com o profeta. Quem é surdo como meu mensageiro? Quem é cego como meu povo escolhido? O servo do Senhor? Vocês veem e reconhecem o que é certo, mas se recusam a fazê-lo. Ouvem com os ouvidos, mas não prestam atenção. E aí o povo de Israel estava justamente passando um aperto miserável, porque desobedecia a Deus, cultuava outras esculturas, né? Estavam casando e dando-se em casamento com outras pessoas de outras terras, né, de outras tribos que não fossem de Israel. E aí eles passaram por um período terrível de choro, de pranto, de dor, de escravidão. E a gente, querido, por muitas das vezes, porque não obedecemos à voz de Deus, não ouvimos o Senhor, não ouvimos a voz do Espírito Santo, passamos por tribulações que são pesadas. A gente vai ver na nossa família que a gente passa coisas que são tristes, porque nós não obedecemos a Deus, nós não ouvimos a sua voz. Deus o tempo todo, no Velho Testamento, Ele quis se relacionar com o ser humano, com a sua criação, mas o povo não queria um relacionamento sério com Deus. Um relacionamento do povo era superficial. Mas aí, Deus, na sua misericórdia, Ele se levanta e Ele pede para o profeta dizer essas coisas que acabamos de ler no capítulo 43 de Isaías. Não tenho dúvidas de que Deus já aprontou algo muito extraordinário para você. Mas o que a gente precisa nesse momento é ativar o sobrenatural de Deus. E como é que a gente faz isso, Felipe? Primeiro, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos, ou que não se vê em algumas versões. A fé. O que é a fé? A fé é acreditar no impossível. Quando todas as ferramentas humanas são incapazes de construir, aí entra o impossível, aí entra o sobrenatural. Quando todos os medicamentos são incapazes de trazer alguém, de curar alguém, aí entra o sobrenatural. Amém, queridos? Quando todo tipo de psicologia, de tratamento terapêutico se encerra porque não há mais assunto, aí entra o sobrenatural de Deus querendo promover a paz familiar, promover a paz do ser humano, porque o ser humano tem um grande vazio,
que só pode ser preenchido pelo Deus eterno, pelo único Deus. E aí, a gente precisa ativar o sobrenatural através da fé. A tua fé, a Bíblia diz que não precisa ser grande, mas ela precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda? Já viram? É pequenininho. Esse é o tamanho da fé que você precisa para ativar o sobrenatural de Deus, para fazer o favor de Deus se mover até você. Então existe esse gatilho em que você ativa o sobrenatural, a fé. Depois que você permanece, você ativa esse gatilho, você precisa permanecer. Salmo 40 diz o quê? Esperei com... E ele não ouviu? Ele ouviu. Mas eu esperei com o quê? E a paciência, ela vai nos trazer um estágio de perseverança. Romanos capítulo 5, se eu não me engano, é isso? Romanos capítulo 5. Tu falou ontem aqui, na pregação. Queridos, a fé, somado à perseverança, né, a espera, ela vai trazer a perseverança. E esses estágios, eles precisam estar juntos e conectados. Porque eu não posso, nenhum segundo sequer, duvidar daquele que pode fazer todas as coisas. O texto nos mostra que Deus, ele fala para o povo, olha só, esqueçam o que eu já fiz. Deus já fez algo pela sua vida? Sim ou não? Esqueça o que Ele já fez, porque Ele vai fazer algo novo, Ele vai fazer muito mais. Ele não para,